Shalom, meu querido, minha querida, como é que vocês estão? Que seu irmão Estênio Mendes Rios, pastor da Igreja Palavra que Transforma. E hoje eu quero conversar com você, meu querido, minha querida, sobre o termo cobertura espiritual. Muito tempo falado, há muitos anos, sobre a igreja, não é? A igreja de Deus, principalmente na linha neopentecostal. A gente vê essa linguagem de estar debaixo de uma cobertura espiritual. Mas o que é que a Bíblia fala sobre isso? A gente não vê a palavra cobertura espiritual, porque talvez você não entenda ou já, embora ouviu falar, não compreende o que quer dizer isso. Bom, dentro dessa linha neopentecostal, cobertura espiritual significa que o líder, que tem um nível de unção muito grande, começa a cobrir os membros da igreja, outras igrejas que estão debaixo dessa linguagem da cobertura espiritual. É como se estivesse colocando uma redoma de proteção na vida dos membros. A gente entende, a gente sabe que não tem, um respaldo bíblico que fale sobre isso, se o termo da linguagem é essa para algumas linhas e pensamentos. A gente não vê isso, porque eu até vejo que eu conheço pessoas, líderes, homens de Deus que têm fortes unções, mas que membros da igreja são atingidos, de certa forma são atingidos e atacados pelo inimigo. Então, não houve uma proteção, uma cobertura espiritual nesse sentido. O que a gente vê, então, é que a palavra de Deus mostra uma diferença entre cobertura espiritual e influência de liderança, não é? Um tutor, um mentor, um líder que esteja ali orando junto com você como família. A gente vê isso. Claro que se você, de certa forma, está debaixo de uma visão, de um ministério, de uma igreja, de um grupo, que tem um propósito, de alguma forma aquilo vai influenciar vocês, influenciar todos nós. Você compreende? Você vai ter característica que opera dentro da linha daquele propósito, daquela visão. A influência daquele líder, de alguma forma, vai tocar seus caminhos, os seus passos. Isso, de certa forma, é bíblico e é importante que isso aconteça. Veja, você é influenciado de acordo com aquilo que você permite entrar e se submeter, certo? Se eu vejo que existe um líder, um homem de Deus, que age de uma forma que resplandece Jesus, eu preciso aprender com aquela pessoa e logo eu me submeto e sou influenciado por isso. Isso, claro, isso é bíblico e é importante que isso aconteça. Por exemplo, partindo da igreja, você pode notar que as igrejas têm características peculiares, diferenciadas, que as pessoas que estão envolvidas dentro dessa visão acabam tocada por essa linguagem. Por exemplo, tem igreja que flui na fé e as pessoas falam muito sobre fé. Tem igreja que fala muito de prosperidades e os membros logo fluem na prosperidade. Tem igreja que fala muito sobre cura. Então, o que é que acontece? Os membros acabam sendo influenciados por esta linguagem. Você compreende isso? Essa é aquilo que eu vejo e é bíblico. Na Bíblia você vê pessoas sendo influenciadas por outras, e acabam sendo despertados como até sucessores. Por exemplo, pessoas que carregam certas evidências, características daquele ministério para sua área, seja na área ministerial, empresarial, não sei, na área de propósito. Você vê Abraão mesmo, entendendo que Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo e se submeteu, a Melquisedeque. Você vê Moisés, então, influenciar a vida de Josué. Josué passa a ser depois o sucessor, de Moisés. Você vê Eliseu está debaixo da influência de Elias e logo depois essas unções fluindo, até de forma dobrada na vida de Eliseu.
Você vê então o próprio Jesus Cristo influenciando os seus discípulos sendo chamados de cristãos. Você vê Barnabé trazendo Paulo, influenciando Paulo, não é? Sendo um orientador, um mentor de Paulo, trazendo Paulo para o meio dos discípulos. Logo depois, o apóstolo Paulo, o que é que acontece? O apóstolo Paulo traz Timóteo para perto dele, começa também a exercer aquela influência espiritual que é diferente. O líder não é, influencia, ele não domina, não condiciona as pessoas, não manipulam ela. Então é interessante você saber a importância disso. E aí eu quero abrir um parênteses aqui para pedir que você pense literalmente, ore e visualize quem é o líder que está te influenciando. Porque aquilo que acontece com aquele líder, de certa forma, pode tocar você. Se você vê que é um líder que está literalmente caminhando para uma linha, não é? Uma linha em que o pecado é uma prática na vida dele, seja lá qual for a área, roubo, prostituição, mentira, enfim, de certa forma ele está abrindo vamos dizer assim, uma porta para que o inimigo haja e, agindo, toque todos os que estão debaixo da influência dele. Então, a permissão espiritual. No sentido espiritual, isso acontece. Quando ele abre essas portas para o inimigo entrar, as pessoas acabam de alguma forma sendo tocadas e todas as áreas espirituais, emocionais, físicas, né? Na área financeira. Então, preste bastante atenção, né? Quero que você feche aspas agora e que entenda o que eu disse para você, tá bom? Espero ter te ajudado nisso, em nome de Jesus. Que Deus ilumine os seus olhos, ore pelos seus líderes, né? Líderes, orem pela vida dos seus seguidores, né? Das suas ovelhas, as pessoas que estão te seguindo, porque se elas estão te seguindo é porque elas veem algo de Deus em você e todo líder precisa orar pelos membros. Claro que isso eu posso chamar de uma cobertura espiritual. Quando nós oramos uns pelos outros, a mão de Deus cobre elas. Amém? Então é importante orarmos por cada um, em nome de Jesus. Um abraço. Fica na paz.